E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse vídeo aqui eu vou falar sobre o resultado final aí da Loteca 1153, vou mostrar aqui os meus erros e acertos e já quero saber de vocês aí o que você acha, se vai acumular ou não. Teve alguns times aí, hein, que deu aquela ramelada aí que atrapalhou a gente em acertar alguns palpites, mas daqui a pouco eu falo o que eu acho sobre essa Loteca 1153. Sem enrolação, né? Já vamos aqui pro primeiro jogo, Bahia e Flamengo. Tava acreditando bastante aí na vitória do Bahia. Rogério Ceni, se eu não me engano, desde quando saiu do Flamengo, não consegue vencer o Flamengo de forma alguma. Tava acreditando que poderia ser dessa vez, mas o Flamengo, mesmo na casa do Bahia, foi muito superior, viu? Brincadeira esse Bahia. Eu não quis colocar um duplo aqui também nesse jogo. Caso eu tivesse colocado um duplo, provavelmente eu ia colocar empate. Eu ia acabar errando do mesmo jeito, porque não queria ir mesmo no Flamengo. E o Flamengo aí do Felipe Luiz, hein? Aparentemente tá jogando bem, hein? Conseguiu mais uma vitória. E pra gente aqui eu tô considerando esse placar pra fora. Jogo 2, Atlético Mineiro e Vitória. Esse jogo aqui me decepcionou, hein? Fui seco aí no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro abriu 2-0 em cima do Vitória, jogando em casa, a torcida apoiando, festa, alegria. E o que me acontece? O Vitória jogou muita bola quando voltou do segundo tempo. O treinador mudou o esquema tático. E os dois gols do Vitória aí, 2 golaço. O segundo, aquele drible humilhante, acachapante no meio das pernas do zagueiro, ainda golaço com batida no canto. Se você não viu esse gol ainda, recomendo dar uma olhada aí, que foi um golaço, né? E pra gente aqui, né, nós estávamos acertando esse resultado. O Atlético Mineiro ainda tentou ir pra cima, né, conseguir resultado positivo, mas infelizmente aí pra gente, né, e pro Atlético Mineiro não deu. Considera esse placar aqui na trave, né, porque o Atlético Mineiro tava com 2 gols de diferença e deixou empatar, né? Jogo 3, Atlético Paranaense e Botafogo. Essa partida aqui considerava bem difícil, o Atlético Paranaense não vem jogando bem suas últimas partidas, o Botafogo líder do campeonato, jogando muito bem aí contra os seus adversários, tentando ser dominante sempre. Essa partida aqui foi uma que foi no sufoco, né? O Botafogo só fez um gol e tivemos que aguentar a partida inteira aí para ver como seria o resultado final dessa partida, né? O Atlético Paranaense não conseguiu empatar essa partida e pra gente aqui foi o primeiro resultado que acertamos na gaveta. Jogo 4, Bragantino e Palmeiras, hein? Outro jogo aí que me deu uma leve decepcionada, hein? Palmeiras tudo bem, tava jogando fora de casa, mas o jogo era em Bragança Paulista, tem muitos torcedores do Palmeiras, não é tão longe da capital. Sinceramente, pra mim foi um jogo fraco, jogo com poucas oportunidades de gols, lances bonitos ou perigosos. Deu uma melhorada, né, no segundo tempo quando o Estevão entrou, e essa partida aqui dava pro Palmeiras sair com um bom resultado, mas o goleiro do Bragantino fechou o gol e logo no finalzinho aí ele fez uma excelente defesa que poderia ser o gol da vitória do Palmeiras, mas acabou não acontecendo. Para esse jogo 4 aqui tô considerando na trave, né, porque o Palmeiras foi quem perdeu as melhores oportunidades aí para sair com resultado positivo. Jogo 5, Ituano e Guarani, o jogo dos desesperados, considerava esse jogo muito equilibrado. Se eu não me engano, nos meus vídeos eu até falei para colocar um triplo, mas eu peguei um pouquinho desse jogo. O jogo foi apenas 1-0, mas pelo que eu vi, o Ituano controlou bem a partida jogando em casa. Mesmo assim, nesse jogo aqui eu fui de duplo, né? Fui de Ituano e empate. Pelo que eu tava vendo, tava mais tranquilo pro Ituano fazer mais um gol do que levar o empate. Mas mesmo se ele levasse o empate, ainda tava garantido aqui no nosso duplo, né? Então aqui foi o segundo acerto aí na gaveta. Jogo 6, Ponte Preta e Botafogo. Outro jogo que considerava difícil, mas nesse daqui eu fui com seco na Ponte Preta. Tava levando muito em consideração a Ponte jogando em casa. Vem fazendo boas partidas. E aqui, né, outra partida aí com placar magro. E ainda assim a Ponte teve um jogador expulso, mas conseguiu segurar bem aí o resultado até o final, garantindo pra gente aí mais um acerto aí no jogo 6 na gaveta. Jogo 7, Botafogo da Paraíba e Remo. Jogo do Brasileirão Série C, complicadíssimos, né? Alguns desses jogos aqui, tem times que já não estavam almejando mais nada. Então tava difícil de analisar porque a gente nunca sabe, né, a cabeça do jogador, né, entra sem aquela pressão, acaba jogando melhor, às vezes joga pior. E para essa partida aqui eu fui com um duplo, né, fui de Botafogo e empate. E quando você olha o resultado ali 3-0, né, o Botafogo venceu. Aí bate aquele arrependimento, né, de ter jogado o duplo nessa partida, né, mas não tem como adivinhar e é assim mesmo, né. O jogo 7 aqui então, mais um placar aí que acertamos na gaveta. Jogo 8, Atlético Clube e Londrina.
Outro jogo aí que considerava o Athletic Clube um time melhor, né? A gente viu pelos vídeos anteriores que tinha bons números contra o Londrina e também quando jogava em casa. Para essa partida aqui eu fui seco no Atlético Clube. Se eu não me engano, nessa partida aqui o Atlético Clube chegou a abrir 2-0, mas depois tomou um golzinho, mas foi tranquilo, né, de segurar esse resultado. E pra gente aqui, mais um placar aí que acertamos na gaveta. Jogo 9, Ferroviária e Ipiranga. Essa partida aqui a gente tomou um sustinho, se eu não me engano o Ipiranga saiu na frente fazendo 1-0, mas no decorrer da partida aí a Ferroviária conseguiu virar essa partida e depois até ampliar, né? Aqui pra gente, né, tinha ido seco na Ferroviária. Olhando os números, né, dos vídeos anteriores, a Ferroviária tava bem melhor que o Ipiranga e aqui pra gente, né, mais um placar aí que acertamos também na gaveta. Jogo 10, São Bernardo e Volta Redonda. Desses jogos do Brasileirão Série C, considerava esse jogo aqui um dos mais equilibrados, mesmo para alguns times aqui não valendo mais de nada, né? Mas ainda tem aquela honra, né, de terminar o campeonato bem. E o São Bernardo, geralmente muito forte em casa, acabou saindo na frente aí do Volta Redonda, né? Fez 1-0. Volta Redonda empatou e virou a partida, hein? Aqui usei um dos meus duplos, né? Fui de duplo aberto nessa partida por considerar uma partida muito equilibrada. E aqui o meu duplo foi certeiro, viu? Porque foi um jogo de muito equilíbrio mesmo. Então mais um placar aí que acertamos na gaveta. Jogo 11, Mirassol e Vila Nova. Outro jogo muito equilibrado. Vila Nova, um dos times que estão brigando lá na ponta do campeonato junto com o Mirassol. Vila Nova estava vindo de boas partidas, só que o Mirassol em casa é muito forte. Até falei que em alguns jogos deu uma decepcionada o Mirassol. Mas o Mirassol é aquele time meio de lua, né? Em casa ganha uma, depois empata uma, às vezes perde uma. Como tava vindo de uma sequência aí de resultados não tão bons em casa, tava acreditando muito aí numa resposta do time, né? Na frente da sua torcida. Foi aquele placar magro de 1-0, mas o suficiente pra gente acertar esse resultado, né? E pra ajudar mais a gente aqui, o Vila Nova ainda teve 2 jogadores expulsos, né? Então foi só o Mirassol controlar a partida, administrar. E o placar pra gente aqui veio mais um placar aí na gaveta. Jogo 12, Corinthians e Internacional, hein? Que joguinho bom esse, hein? Corinthians, quem diria, hein? Começou amassando o Internacional, fez um gol logo de cara. Parecia que ia ser um jogo tranquilo para o Corinthians, só que o Internacional empatou a partida. Aqui, como eu tinha ido seco no Internacional, já estava acreditando muito que o Internacional ia para cima do Corinthians, e foi o que aconteceu. O Internacional realmente foi para cima aí do Corinthians, só que mais para frente o Corinthians equilibrou de novo a partida, e dentro da área do Internacional acabou havendo um toque de mão. O juiz foi dar uma olhada no VAR, marcou o pênalti. O Yuri Alberto jogou muita bola, acabou fazendo os 2 gols aí, sendo que o segundo foi de pênalti. Só que o Internacional, né, o time não parou, foi pra cima do Corinthians e no finalzinho, um golaço de letra, né, do atacante que tinha acabado de entrar, acabou jogando água no chope aí do Corinthians. O Corinthians estava muito empolgado, a torcida apoiando. O time do Corinthians não jogou mal, jogou bem, mas é futebol, né? O Internacional conseguiu empatar a partida no finalzinho. Infelizmente pra gente aqui, eu tinha colocado vitória do Internacional, devido ao bom momento que o Internacional vem demonstrando nas últimas partidas. E a gente ainda tinha visto no histórico que há muitos empates entre eles, né? Entre Corinthians e Internacional, o confronto é o que mais tem empate. Mas devido à situação dos dois times, estava considerando muito a vitória do Internacional. Esse resultado aqui eu tô considerando para fora, né? Porque no jogo inteiro deu mais Corinthians do que Internacional. Jogo 13, Cuiabá e São Paulo, hein? E São Paulo tem uma cisma contra o Cuiabá que parece que não consegue vencer o Cuiabá, hein? A gente tinha visto aí nesse confronto que havia mais vitórias do Cuiabá contra o São Paulo. Só que o São Paulo tá numa boa fase. O Cuiabá lá na zona de rebaixamento, tentando se afastar. Não vinha ganhando suas partidas mesmo em casa. E nesse jogo aqui, se eu não me engano, com 5 minutos já tava 1-0 pro Cuiabá. Logo depois, uma falha aí da parte defensiva do São Paulo acabou entregando o segundo gol, 2-0, e aí já era, né? Não teve mais como reagir. É difícil quando a gente faz uma análise assim e por falhas, né, dos jogadores acaba acontecendo, mas é aquela coisa que eu sempre digo, né? Futebol não tem como prever essas coisas. Aqui eu tinha ido seco no São Paulo e esse placar aqui eu tô considerando pra fora no jogo 13. E jogo 14, Vasco da Gama e Juventude. Achava um jogo muito equilibrado. O Vasco jogando em casa é muito forte. A gente viu nos últimos jogos lá do Vasco, né, nos vídeos de análises, que o Vasco ele é um time que tá fazendo poucos gols. E o Juventude é um time que defensivamente vai muito bem, né? Tanto fora como dentro de casa.
Para essa partida aqui eu fui seco, num empate entre eles, e foi justamente o placar que bateu aí também, né? O Vasco ainda teve um jogador expulso e mesmo assim ainda conseguiu segurar esse empatezinho e pra gente ajudou bastante aqui, mais um placar na gaveta. Então aqui nos meus palpites foram 9 acertos, 2 eu tô considerando na trave, né? O Atlético Mineiro, que tava com o jogo na mão, deixou o Vitória empatar. E o Palmeiras, né, teve boas oportunidades, mas numa tarde inspirada aí do goleiro do Bragantino, conseguiu parar o ataque do Palmeiras. E pra fora eu tô considerando esses 3 jogos, né? Bahia, Internacional e principalmente o São Paulo. Acho que foi a maior decepção aí. Bahia tinha um jogo muito difícil, né? Que ia jogar contra o Flamengo. Internacional também um jogo difícil contra o Corinthians, fora de casa. Mas o São Paulo, tudo bem que o jogo era fora de casa, com um time que tem, dava pra ter ganhado do Cuiabá. Sinceramente, eu tô acreditando que pode acumular essa loteca 1153, né, por causa do empate do Atlético Mineiro contra o Vitória. Palmeiras também, né, não ter vencido o Bragantino, dá uma leve decepcionada, porque tem que correr atrás do Botafogo. E o São Paulo também, né, ter perdido pro Cuiabá, aí pode ter sido a gota d'água para acumular essa loteca. Vamos aguardar o resultado oficial das loterias amanhã. Desejo muita sorte aí para todo mundo e espero vocês aí no próximo vídeo. Ui!